10 horas em ponto, começando o Manhã Bandeirantes desta quinta-feira. Hoje é dia 18 de março de 2021. Pegando o embalo aqui do que o Eduardo Castro e a Thaís Freitas estavam comentando no final do Gente, é isso mesmo, né? Um lockdown, um fechamento mais rigoroso, talvez fosse mesmo a única alternativa, além da vacina, né? Mas a vacina a gente sabe que ainda está meio de rosca, tá chegando a conta-gotas. E por isso não dá para ter o resultado com a eficiência, com a agilidade que seria necessário. E aí vem a história das variantes que vão tentando burlar o sistema imunológico das pessoas e burlar inclusive as vacinas, o que é o mais preocupante. Então, o isolamento seria talvez a única alternativa, só que ela não é mais alternativa, não é mais alternativa hoje. Um dia foi, se as nossas autoridades fizessem com seriedade, tivessem coragem de fazer, tivessem coragem, decência para fazer, elas teriam feito esse fechamento antes da eleição. O Datena já falou isso várias vezes e ficou muito claro que naquele momento se priorizou a eleição porque o prefeito queria se reeleger e conseguiu se reeleger, vereadores também tinham interesse em mostrar a sua cara, mostrar a sua proposta, inclusive houve casos de aglomeração, enfim, um descaso total, né? Um desprezo total a esse isolamento, às orientações médicas e científicas, e aí, até sem disfarçar, né? Não foi nada muito discreto. No dia seguinte ao segundo turno da eleição, aí se fechou. Mas se fechou também do jeito nosso, né? Do jeito nosso que não é de impor com rigor, de manter as pessoas efetivamente isoladas. E também agora não há mais condição, porque as pessoas não têm estrutura financeira, doméstica, para conseguir se manter sem trabalhar, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver que quem consegue ficar em casa é quem tem mais condições financeiras. Isso não é uma descoberta fantástica. No mundo é assim. Por que na Alemanha as pessoas conseguem ficar em casa? Por que nos Estados Unidos conseguem? Porque além delas terem a própria estrutura financeira mais equilibrada, o governo de lá, os governos de lá, fornecem condições excepcionais para um período que é absolutamente excepcional. Aqui a gente está brigando por R$ 250 por 4 meses, que ainda nem foi aprovado. Já estamos entrando no 4º mês do ano. Essa gente viveu como esses 3 meses do começo do ano? Passando fome, como a gente viu ontem, filas e mais filas no Bom Prato de pessoas que dependem daquilo para alimentar a elas próprias e a família que está em casa. E hoje o prefeito Bruno Covas deu uma entrevista para a Globo News, dizendo que de fato não tem condição de estabelecer lockdown, não tem condição, admitindo que já houve o primeiro caso de morte aqui na cidade de São Paulo de uma pessoa que estava aguardando na fila por um leito. Então, veja que aquela situação que parecia tão distante no começo do ano passado, em março do ano passado, daquele caos em Manaus, e nós já falamos sobre isso aqui algumas vezes, parecia algo distante, né? de um local que fica no extremo do país. Então, Manaus é muito longe, o acesso é difícil, a estrutura é precária mesmo, diferente de grandes capitais, de Rio, São Paulo, Porto Alegre, que nada. Um ano depois, está tudo igual, a pandemia igualou a todos nós. O que diferencia é que alguns têm mais estrutura para tentar minimamente se defender do vírus, o que também não é garantia nenhuma, até que de novo a gente consiga ser vacinado e aí sim isolar o vírus. Essa declaração dada pelo prefeito, que constata o óbvio também, né? Constata o óbvio, mas a gente espera da autoridade, né, do nosso líder, seja o prefeito, o governador, o presidente, a gente tem a vã esperança de que ele traga uma luz. Quem sabe, né, o novo ministro da Saúde vem com uma ideia melhor, uma ideia pelo menos, né?
Uma ideia, porque está faltando também ideia. Está faltando pessoas que mostrem algo novo, uma alternativa. A gente precisa de alternativas e o que a gente não tem são as alternativas, né? O ministro da Saúde novo. Aliás, estamos num impasse estranho, né? Por falta de um, nós temos 2 ministros da Saúde agora, né? Talvez essa seja uma tentativa. 3 ministros da Saúde, 4 ministros da Saúde, para ver se juntando um time dá para formar um ministro da Saúde. Mas não parece ser o caso. Não parece ser o caso. Esse novo ministro tem um discurso um pouco mais moderado, um pouco mais condizente com o que o mundo pensa da pandemia, mas já disse e não fez questão de esconder que quem manda mesmo é o presidente. A regra quem vai dar é o presidente Jair Bolsonaro, o que, convenhamos, não é nada alentador. Então, a situação é cada vez mais difícil. E hoje, a gente vai mostrar aqui no Manhã Bandeirantes, e já o Datena vem, hein? Já o Datena vem para comandar o Manhã Bandeirantes e, lógico, à tarde para comandar o Brasil Urgente. A gente vai mostrar também que essa postura, que eu diria, cômoda do prefeito Bruno Covas, dizendo, olha, não tem estrutura para fazer lockdown. Olha, não temos condições para fazer nada muito melhor. O que ele oferece, ao que parece, é juntar feriados de novo. Olha que ideia brilhante, como foi feito no ano passado, com Corpus Christi e acho que Consciência Negra. Parece que vai tentar replicar isso esse ano também. É o máximo que o prefeito, pelo que eu li, né? Pelo que eu li, é o máximo que o prefeito oferece para a cidade de São Paulo, repetindo que o próprio prefeito já confirmou oficialmente a primeira morte de um paciente que estava aguardando por um leito. E a gente sabe que números oficiais são sempre números que não espelham completamente a verdade. O número oficial é de um caso, o primeiro caso, mas eu arrisco dizer que nós devemos ter outros casos de pessoas que morreram em casa, que não conseguiram chegar até o posto. É bem provável mesmo, mas oficialmente, segundo o prefeito, foi o primeiro caso. O primeiro que eu espero que não seja de uma série, mas eu não tenho segurança para dizer que não haverá outros casos. Mas essa postura que me parece muito cômoda do prefeito, de um prefeito que brigou para ser reeleito, né? Ele não podia dizer que não sabia o que enfrentar, porque ele já tinha pegado 4 anos da cidade de São Paulo, no final do primeiro mandato já pegou a pandemia, então ele sabia o que vinha pela frente. Ele nem pode dizer, nossa, mas eu fui surpreendido pela pandemia, aí ninguém consegue administrar. Não, o prefeito Bruno Covas sabia bem o que ele ia enfrentar nesse novo mandato que ele conseguiu democraticamente nas urnas. Mas o que eu quero dizer é que essa postura cômoda do prefeito, da Prefeitura de São Paulo, não é capaz de explicar alguns absurdos que nós vamos mostrar hoje aqui. De em meio à pandemia, postos de saúde que estão fechados e custam, cada dia desse posto fechado, custa uma bala para os cofres públicos aqui de São Paulo. Então, unidades, e a gente vai mostrar uma delas aqui, que deveria ter sido entregue no começo desse ano, foi uma promessa de campanha do prefeito Bruno Covas. Já vou até abrir o jogo aqui. A UPA do Jabaquara, a unidade de pronto atendimento do Jabaquara, foi promessa de campanha do prefeito Bruno Covas. A promessa era que ela seria entregue no dia 25 de janeiro, a primeira data, né? Depois houve uma outra e não foi aberta ainda a UPA do Jabaquara, porque, entre outras coisas, não tem energia elétrica instalada, não tem água encanada instalada, já tem equipe de médicos e enfermeiros contratada e paga, e ela custa, só essa unidade, que nunca abriu, nunca funcionou, ela custa 3,5 milhões de reais por mês para a Prefeitura de São Paulo. Num período em que nós estamos dependendo de cada leito, de um leito que seja, faz toda a diferença, como a própria Prefeitura confirmou, admitindo o primeiro caso de um paciente aqui em São Paulo que morreu sem atendimento. Então não dá, prefeito Bruno Covas, para o senhor chegar numa entrevista, e o senhor escolhe para quem o senhor dá entrevista também, tem direito de escolher também tem direito de escolher. E aí o senhor responde que não tem o que fazer, lockdown não dá para fazer, vamos tentar juntar uns feriados, é pouco, né?
É pouco. Para um prefeito de São Paulo é pouco demais. É muito pouco. É muito pouco virar público e admitir a primeira morte de um paciente aqui na capital paulista por falta de atendimento e dizer que não tem mais muito o que fazer. Não tem o que fazer. É isso mesmo. Vamos aguardar para ver o que acontece até que as vacinas cheguem para todos nós. Um dia elas chegarão. Eu só não sei para quantos de nós estaremos aqui ainda para sermos vacinados.